7h25 de volta com o Manhã no Ar, agradecendo a sua audiência, mandando um abraço aqui para Dona Zete, obrigado pelo queijo, viu, Dona Zete, mais uma vez. Vamos direto para o trânsito, mostrar o trânsito na Torquato Tapajós com o drone da TV A Crítica, Alex Gomes sobrevoando a zona norte da cidade de Manaus. É tranquilo o trânsito, não é não? Olha, ali para frente o negócio fica um pouco mais complicado depois da passarela, chegando um pouco mais próximo ali do municipal. Isso aqui é Flores. Nós vemos que o trânsito, motorista que segue pela Torquato, vindo da zona norte, da zona oeste também, geralmente quem sai da zona oeste precisa passar por esse trecho da Torquato Tapajós, vai pegar o trânsito um pouquinho mais complicado daí para diante. Mesmo assim, o trânsito fluindo nesta área da zona norte da cidade, zona centro-sul da cidade, na verdade, esse local aí que está, viu? Torquato Tapajós, informação para o motorista, você que sai de casa daqui a pouco e que acompanha o Manhã no Ar para se informar sobre o trânsito, essa aí é a condição da Torquato Tapajós neste momento. Eu encerro a interação com o Alex, que ele tem que baixar o drone, está querendo chover por lá, viu? Está querendo cair uma águazinha. Aqui a gente segue com informação, olha só. A Justiça do Distrito Federal determinou que a Polícia Rodoviária volte a utilizar radares móveis na fiscalização de rodovias federais. A determinação derruba a portaria presidencial que proibia o uso dos aparelhos. Sobre este assunto, eu volto a conversar com o Leon. Leon, a previsão de quando esses radares devem voltar a operar, qual é o prazo que a Justiça determinou para que isso aconteça? Oi, Manuel. Bom dia novamente a você e a todos que acompanham o Manhã no Ar nesta quinta-feira. Olha, 72 horas foi o prazo que o juiz Marcelo Gentil, lá da primeira vara federal do Distrito Federal, deu para que a Polícia Rodoviária Federal fizesse a implantação desses radares, tanto os eletrônicos quanto os móveis e os portáteis. Essa decisão, como você falou, suspende essa portaria publicada no mês de agosto, quando o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Ministério da Justiça uma ordem para que a PRF suspendesse a utilização desses radares para evitar o, abre aspas, desvirtuamento do caráter educativo e a utilização meramente arrecadatória desses aparelhos, fecha aspas. O juiz ainda determinou que a União não se abstenha, na verdade, de praticar atos tendentes a suspender parcial ou integralmente o uso de todos esses radares. Ele considerou que o despacho do presidente desrespeitou a competência legal do Conselho Nacional de Trânsito de aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos de equipamentos de trânsito. Nessa época em que foi suspensa a utilização desses radares móveis, o governo federal afirmou que a norma deveria valer até que o Ministério da Infraestrutura fizesse uma reavaliação nesses equipamentos de fiscalização no trânsito. Mas, Emanuel, nenhum prazo foi estipulado para que isso aconteça até o mês de dezembro. Entre os dias 16 de agosto até o dia 31 de outubro, foram registrados mais de 14 mil acidentes de trânsito nas rodovias federais brasileiras, um aumento, inclusive, que chegou a 7,2% em relação ao mesmo período do ano passado. O número de mortes também subiu. Em 2018, foram registradas 1.102 mortes para 1.089 mortes registradas nesse mesmo período de agosto até o dia 31 de outubro no ano de 2019. Foram 1.089 mortes, um aumento de 1,19% nessas mortes. Emanuel, de volta com você no estúdio. Obrigado, Leon, pelas informações que você traz para a gente aqui no Manhã no Ar, viu? Deixa eu seguir com a informação. A Assembleia Legislativa aprovou ontem um projeto de lei enviado pelo governo do estado que altera a alíquota de contribuição previdenciária do servidor estadual. Essa mudança passa a valer em abril do ano que vem. O projeto de lei que estabelece alterações na Previdência Estadual foi aprovado pelos parlamentares. Agora o percentual de contribuição dos segurados e pensionistas passou de 11% para 14% sobre a remuneração, subsídios, proventos e benefícios pagos pelo Estado. Todavia é importante deixar bastante claro, para a sociedade, para os servidores, que é uma imposição por conta de uma PEC, ou seja, a Constituição Federal ela foi alterada e obrigatoriamente estados e municípios têm que se adequar a ela. E a alíquota mínima que está determinada é de 14%. A nota técnica encaminhada a outros estados também estabelece que as alíquotas cobradas dos servidores ativos, aposentados e pensionistas não devem ser inferiores à contribuição dos servidores da União.
Esta deputada acredita que os servidores tiveram um ganho, visto que o governo não aderiu a percentuais maiores, como em outros estados do país. Há estados que estão cobrando muito mais de 14. Se nós fizéssemos a alíquota progressiva, embora ela começasse em 6, ela poderia terminar em até 22%. Então, quando a gente estabiliza em 14, você faz de forma igualitária a todos, proporcional, e você impede, por exemplo, que lá na frente venha uma cobrança de 15, 16 ou até 22%. O regime da Previdência da União entra em vigência a partir do dia 1º de março de 2020. O recomendado é que todos os outros estados possam fazer alteração no valor da alíquota para no mínimo 14%, sob pena de a Previdência do estado ser considerada irregular. No Amazonas, as mudanças só vão ser feitas a partir do mês de abril. Os parlamentares ainda aprovaram 39 projetos de lei e outros 3 de resolução legislativa. Nesta quarta-feira, a votação de 40 propostas foi adiada, pois apenas 8 deputados compareceram ao plenário Rui Araújo. Até o dia 19 deste mês, quando a casa encerra as atividades, 180 projetos devem ser votados. O governo do estado autorizou a realização do processo seletivo simplificado para contratar de forma emergencial mais de 3.000 professores com até 40 horas semanais para o ano de 2020. Os novos contratados irão atender o ensino regular, educação especial, indígena, tecnológico e unidade prisional nas escolas da capital e também no interior do Amazonas. O documento ainda não apresenta a data de abertura do certame e nem prazos para a realização do PSC. O despacho considera que o Ministério Público de Contas autoriza a realização em até 180 dias do novo processo seletivo para a contratação de professores para suprir as vagas não preenchidas pelo concurso público de 2018. Em novembro, a ACEDUC anunciou a contratação de professores temporários para lecionar no ano letivo de 2020. Na época, o anúncio foi feito pelo secretário Vicente Nogueira, que ressaltou que a contratação não vai afetar a convocação dos concursados. E nesta quarta-feira foi aprovado no Senado o projeto que mantém a competitividade no polo de bens de informática da Zona Franca de Manaus. Mas quem vai dar mais detalhes sobre isso é o Leon Furtado mais uma vez. Leon, conta pra gente o que significa exatamente essa aprovação. Pois é, Manuel, olha, só para explicar para todo mundo que está em casa, essa lei da informática aqui na Amazônia busca que todas as empresas que trabalham com essa área da tecnologia façam uma separação de 5% do faturamento para que sejam investidos em pesquisas e desenvolvimento dessas pesquisas da área da tecnologia aqui pela Amazônia. Pela nova redação, os fabricantes de bens de informática devem cumprir o mínimo de 60% desse processo produtivo básico. Ou seja, além das etapas produtivas obrigatórias, eles devem utilizar o percentual mínimo de insumos que devem adquirir no mercado brasileiro. Agora, a proposta para a Câmara, o presidente Rodrigo Maia, inclusive, já afirmou que colocou na matéria para votação na próxima terça-feira. Então, essa lei da informática deve ser votada na próxima terça-feira, no dia 17 de dezembro. Aí, como você bem disse, ela mantém a competitividade da Zona Franca de Manaus e a expectativa é que os novos investimentos já cheguem aos bens de informática para o ano de 2020. Só neste ano, até o mês de agosto, o faturamento na Zona Franca de Manaus chegou aos 14 bilhões de reais. Isso tudo aconteceu, Manuel, porque uma denúncia foi feita, tomou, na verdade, um destaque ainda maior, uma denúncia da Organização Mundial do Comércio, através aí da União Europeia e também do Japão. Essa denúncia foi feita para fazer uma revisão, na verdade, das políticas de incentivo fiscal de informática. Eles estavam acreditando, na verdade, eles afirmaram que os incentivos estavam gerando uma concorrência desleal, sem uma justificativa que não fosse meramente as de mercado. Emanuel, de volta com você no estúdio. Agora, nós acompanhamos, nós noticiamos nessa época essa denúncia aí, inclusive houve uma ameaça naquela época em relação a esse polo de tecnologia aqui da Zona Franca. Felizmente, com o governo e com a participação da bancada, o Senado aprova esse texto.
A gente sabe que esse texto vai para a Câmara e lá a briga é um pouco mais difícil porque não há esse equilíbrio entre a quantidade de deputados na federação. Então, o sudeste do país acaba tendo mais representatividade na Câmara dos Deputados. Isso pode fazer com que essa balança fique desequilibrada em relação ao nosso polo industrial. Mas a gente segue acompanhando. Mais uma vez, Leão, obrigado pelas informações. E olha, 2019 foi um ano de resultados positivos para o setor de duas rodas. A Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas, Bicicletas e similares comemora um crescimento de mais de 6% na produção de motos no polo industrial. E a projeção é também de alta para o ano que vem. De acordo com o vice-presidente da Abraciclo, depois de passar por um período de recessão, o setor de duas rodas volta a respirar e vai fechar o ano com mais de 1 milhão de motos produzidas no polo industrial de Manaus. Uma média de 4.400 por dia. Tendo em vista esse resultado desse ano, estamos projetando para 2020 um crescimento de 6,3% na produção para o próximo ano. Que precisamos esperar o fechamento do ano para consolidar, para confirmarmos essa previsão. De acordo com os especialistas, esse crescimento se deve à modernização dos veículos, que chegam ao consumidor final, com mais tecnologia e um design mais atrativo, sem falar das facilidades de crédito. É um veículo flexível por ser e fácil de manusear pelo fato de ser automático e também tem o melhor consumo de combustível. E tem a questão do baixo custo de manutenção. A fabricação de bicicletas também vai muito bem. Até novembro chegou a quase 900 mil unidades. Mas, segundo o vice-presidente do segmento, até o fim do ano deve ultrapassar 900 mil bikes. Um acumulado de janeiro a novembro em 19,6% de crescimento. Acreditamos que no ano fechado, como nós temos uma base de dezembro com um período mais curto de produção, que deve nos levar a um crescimento do ano fechado entre 16% a 18%. Vamos ver o que vai fechar dezembro, mas é muito positivo ver essa consolidação. E a gente espera que essa consolidação realmente continue, porque os anos anteriores foram difíceis para esse setor, viu? Lá em Parintins, o Hospital Padre Colombo enfrenta sérios problemas e já até chegou perto de fechar. Ontem, representantes da Diocese, Governo e Prefeitura se reuniram com promotores do Ministério Público para encontrar soluções. Sem profissionais para atuar no local e nem insumos, a administração do hospital cogitou a possibilidade de fechar as portas. Quem precisa desse atendimento tem medo de ficar sem um serviço. Desde pequeno, desde a minha infância, que eu frequento esse hospital, né? E não pode, assim, não, fechar de uma hora para outra, porque isso é muito importante mesmo, né? Para todos nós, para nós aqui da cidade, para o pessoal que vem da área rural, né? Segundo a prefeitura, o hospital também enfrenta problemas com demandas trabalhistas e não existe recursos suficientes para custear a folha e as indenizações. O Estado hoje contribui com um convênio da ordem de R$ 223 mil mensalmente, mais uma folha de aproximadamente 350 mil. O município de Parintins contribui com um repasse de 229 mil mensal e mais uma folha de 378 mil. Nós estamos buscando, junto à Suzan, com o apoio do Ministério Público, para que a gente encontre uma solução e que evite qualquer possibilidade de fechamento do Padre Colombo, até mesmo redução dos serviços que eles prestam naquela unidade hospitalar. Por intermédio do Ministério Público, Prefeitura, Governo e Diocese se reuniram para tratar da reorganização dos serviços do Padre Colombo. De acordo com a Procuradora-Geral de Justiça do Amazonas, o Estado vai disponibilizar uma auditoria para diagnosticar os problemas da unidade no prazo de 30 dias e contratar pela Suzan os 54 funcionários que prestam serviço temporário no local. Esse encargo, a partir de uma análise feita pelo Estado, poderá passar para o Estado do Amazonas, para a Suzan. Uma outra possibilidade também é o governo do Estado
buscar a regionalização. Essa seria uma medida de médio e de longo prazo para que diversos atores envolvidos, né, nesse sistema de saúde que nós temos hoje possam ter uma participação mais efetiva, não só na contratação dos profissionais, como também na divisão de responsabilidade de despesas, de recursos, de finanças para o sistema. Ainda de acordo com o Ministério Público, por um problema de prestação de contas da unidade de saúde, o Padre Colombo não pode receber recursos externos, como emendas parlamentares, por exemplo. A situação ainda irregular com relação a essa unidade hospitalar, esse hospital que precisa ser sanada, conseguir novamente essa certificação e, com isso, passar a receber recursos externos. Boa parte dos pacientes atendidos em Parintins vem de outros municípios do Baixo Amazonas e também do estado do Pará. Além de contratações de funcionários, a Secretaria de Estado da Saúde propõe uma organização dos serviços entre os 2 hospitais da cidade. No Padre Colombo, que ficaria com uma linha de cuidado materno-infantil, além de cirurgias eletivas, passando para o Jofre Cohen um conjunto de cirurgias e um hospital geral. E aí, nesse sentido, a gente pode fazer regulação, racionalizar e fazer uma gestão melhor desses recursos, oferecendo serviços de qualidade para toda a população. O que a população precisa. E o presidente Jair Bolsonaro pode estar com câncer. Foi o que ele mesmo disse ontem a jornalistas ao chegar no Palácio da Alvorada. De acordo com Bolsonaro, ele precisou retirar um sinal de uma das orelhas para ser analisado. O procedimento foi feito no Hospital da Força Aérea Brasileira e, segundo o presidente, há indícios de um possível câncer de pele. Ele contou aos jornalistas que há essa possibilidade porque tem a pele clara e durante a vida toda fez muitas atividades ao ar livre sem proteção solar. Ele até citou como exemplo o fato de gostar de pescar. Por recomendação médica, o presidente deixou de viajar ontem para Salvador como estava programado. Quando a terceira idade chega, o corpo pode emagrecer ou estagnar no peso. O problema é que, ao emagrecer, não se perde gordura, mas massa magra, o que nessa idade não é muito saudável, segundo os especialistas. No quadro Mais Saúde, você vai conhecer as mudanças no corpo de uma pessoa acima dos 60 anos e como elas interferem na saúde do indivíduo, caso ele não tome os cuidados necessários nessa fase da vida. Aos 95 anos, caminhar já não é mais tão fácil. A visão fica comprometida, a altura e o peso reduzem e o corpo parece que fica mais cansado. Apesar desses sinais característicos da idade, seu Raimundo ainda apresenta um bom desempenho físico, resultado de anos de muita caminhada e trabalho duro. Que meu pai era um homem da minha altura mesmo, né? Só que ele era forte. Ele pegava 60 quilos assim do chão e botava na cabeça. A sobrinha neta, que hoje é responsável pelo idoso, confirma as histórias do seu Raimundo. Que o tio, desde 14 anos, ele nos conta que ele já ajudava a família dele, né? O pai dele morreu, ele tinha em torno de 14 anos, então era ele que mantinha a casa. Então ele trabalhava com pesca, né? Era pescador, com roçado, com todas essas coisas trabalhava. Então, naquele tempo, ele disse que não tinha, como nós temos condução, né? Ônibus, nada, era a pé. Eu já tenho vontade ainda de voltar ainda o meu serviço que eu fazia, né? Que isso, hein, seu Raimundo? Tá melhor que muitos jovens por aí. Mas todo esse vigor tem uma justificativa. O aposentado tem uma rotina bem equilibrada. Levantar às 7 horas da manhã, né? Tomar o café, que o café não pode ficar sem café. 9 horas da manhã ele come frutas, né? 11h30 para meio-dia ele já faz a refeição, o almoço. E daí, durante o dia, assiste televisão, escuta louvores. Seu Raimundo possui o tipo físico magro, esse é o perfil dele. Mas nem sempre um corpo mais esguio é sinônimo de saúde.
Se nos jovens o tecido adiposo constitui 20% do peso corporal, aos 75 anos corresponde a 40%. Isso significa dizer que o idoso aparentemente magro pode ser obeso, sem que para isso tenha modificado tanto assim o seu peso. E no vai e vem dessa massa corporal, que é mais gordura e menos músculos, vários fenômenos ocorrem no corpo. Quando a gente faz uma tomografia, por exemplo, da perna, a gente vê que no idoso, aquele músculo que tem no jovem, ele é substituído por gordura. E isso influencia muito na sua mobilidade e na sua independência. Por isso que a gente tanto preza para fazer atividade física, para justamente que essa perda, que é natural do envelhecimento, seja reduzida. E aí você preserve mais músculo e menos gordura. Aqui no Brasil, uma pessoa é considerada idosa após os 60 anos. A verdade é que o tempo passa para homens e mulheres de formas distintas. E aí a gente fala desde a pele, né, que fica mais rugosa, né, há sim a perda do colágeno, você não tem mais a pele de 20 anos, né, mas é uma pele envelhecida, não é uma pele doente. Isso tem que ficar bem claro. Por exemplo, no homem, às vezes a gente fala no homem diminui a testosterona, diminui às vezes um pouco a disposição, mas isso é natural do envelhecimento. Não necessariamente eu preciso repor testosterona no homem. Assim, ainda melhor, mais importante, muitas das vezes eu não devo fazê-lo, só quando ela está muito baixa a nível do normal. Então, isso são processos naturais do envelhecimento. Por exemplo, a mulher tem algo muito marcante a partir dos 50 anos, que é a menopausa, né, que diminui a produção de estrogênio. Isso vai mudar a vida dela para sempre. Apesar das diferenças, uma coisa é certa. Então, a gente orienta, sim, para algumas doenças do emagrecimento, por exemplo, diabetes, por exemplo, aquela idosa que tem uma osteoartrose de joelho, que é uma artrose no joelho, que muita dor, perder peso faz bem para o controle da dor do joelho dela, mas também esse acompanhamento, esse emagrecimento tem que ser feito com acompanhamento, com uma dieta balanceada e principalmente com atividade física. Tá, dado a dica do especialista. Vamos para a participação do nosso telespectador, a interação do nosso telespectador, essa é por meio do WhatsApp, tá? 9291-2167. Bom dia, Manuel. Absurdo esse técnico, gente, que mundo é esse? Nem os mortos escapam. TV A Crítica, minha melhor. Obrigado pela audiência, por compartilhar com a gente. Eu também compartilho com você esse mesmo sentimento. É um absurdo mesmo. Bom dia, Manuel. Manda beijo para os meus aqui na live do YouTube do Cidade de Deus. É a Claudenice. Então, um abraço para você e para os seus, Claudenice. Bom dia, Manuel. Manda um bom dia aqui para o Cidade de Deus também. Um abraço para a comunidade Cidade de Deus, para o bairro, né? Cidade de Deus ligados aqui no Manhã. Vamos lá. Bom dia. Esse homem que fez o assalto na drogaria parece estar usando tornozeleira. A polícia deveria verificar isso. Cadê o monitoramento? É uma pergunta que ninguém sabe a resposta, né? Bom dia. O assaltante da drogaria usa tornozeleira eletrônica coberto com uma meia preta. Eu penso que a tornozeleira é para ser monitorada. Ou apenas um enfeite pago pelo contribuinte e não serve para nada? Meus amigos, tá aqui um comentário que faz muito sentido, viu? Bom dia, esse assaltante da drogaria está com tornozeleira. Como não sabem quem ele é? Agora me digam, para que serve isso? Pela fé, nem cadáver tem sossego. Bom dia a todos do Manhã no Ar. Minha nossa, galã, nem os cadáveres estão escapando desses tarados. É a Bia da Redenção. Bom dia, galã. Necrofilia. Como é, minha diretora? Necrofilia não respeitam nem os mortos. Triste. Bom, nós temos o comentário do nosso telespectador em relação a 2 casos distintos aqui. Um deles a gente mostrou, o assalto à drogaria ali no São José, na Zona Leste. 3 assaltos feitos em menos de 40 dias pela mesma pessoa. Na foto que ele aparece bem reconhecido, está com a camisa de time. E as pessoas observaram a tornozeleira, e o questionamento é justamente para que serve esse equipamento. No outro caso, o comentário é sobre um técnico do Instituto Médico Legal que foi flagrado tendo relações sexuais com um cadáver. Ele já foi exonerado, é alvo de uma investigação. Trouxemos essa reportagem aqui e os nossos telespectadores estão manifestando a indignação em relação a este caso. Lembrando que você pode participar com a gente pelo 99291-2167, pode participar também pela nossa página do Facebook, página do Manhã no Ar no Facebook. Vamos fazer um rápido intervalo? Daqui a pouco a gente mostra que o Papai Noel dos Correios já se antecipou para não deixar ninguém sem presente.
e que uma parte dos brinquedos arrecadados para as crianças de abrigos em Manaus já foi entregue, viu? Daqui a pouco a gente mostra aí a atuação do Papai Noel dos Correios. E na preparação para o Carnaval, ontem foi a vez da Mocidade Independente de Aparecida fazer um ensaio na comunidade.